E aí, pessoal, Cristiano Borges na área, tudo bem com vocês? Bem, eu quero trazer algumas percepções, trazer alguns pensamentos interessantes para vocês. Eu não poderia deixar vocês pensando, né, como vai ser esse ano, o que fazer para fazer com que esse ano valha a pena, como começar bem. Muita coisa entra aí em nossa cabeça. Então, algumas dicas importantes. Não se esqueça que isso é um novo ciclo. Isso é um novo ciclo. Isso é um novo ciclo que está se iniciando e é importante a gente decidir fazer algo diferente. Decidir mudar de postura, de atitude, mas quais são os pilares, quais são as coisas importantes que precisamos levar em consideração para que tudo aconteça conforme a gente queira. Primeiro, é muito comum, final de ano, tá todo mundo empolgado, todo mundo alegre, tá terminando um ciclo, tá iniciando outro, tá feliz, aí começa a fazer um monte de promessa. Faz um monte de promessa. Não, esse ano eu vou trabalhar para fazer isso, para fazer aquilo, esse ano eu vou perder tantos quilos, e vai fazendo um monte de promessa, né? Vai criando um monte de expectativa para si mesmo e fazendo um monte de promessa. Seja bem-vindo, Guilherme, Rodrigo, Franco, professor Tiago, Franco, sejam bem-vindos à live. E aí o que é que acontece? A gente vai se enchendo de promessas ou fazendo um monte de promessas que acabam não se cumprindo, ou nós desistimos no meio do caminho. E o que acontece? Frustração. O seu cérebro, que tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade que seu cérebro tem de adaptação, ele entende que você não cumpre promessa. Simplesmente ele vai entender que você não cumpre promessas. Então não adianta você fazer novas promessas se é aquele mesmo infrator de sempre que não cumpre promessas que vai continuar aí na sua mente. Não adianta, é necessário fazer uma mudança na estrutura de pensamento, na sua determinação, para que as coisas realmente aconteçam e que suas promessas sejam cumpridas e sua mente comece a entender que aquilo que você se propõe a fazer, você vai realmente fazer. Você não vai ser ou não vai entrar mais no modo sabotador, no modo enganador, onde você diz que vai fazer uma coisa, se esforça um pouco, acontece um problema e você por fim desiste. Então, crie estratégias para que você cumpra aquilo que você faz. E quando a gente começa nesse ciclo de fazer ou de cumprir coisas, mesmo que sejam pequenas, aí entra o que eu acabei de falar sobre neuroplasticidade. A sua mente ela vai entender que você cumpre promessas, que você fala e faz acontecer. E qual é o resultado? Você começa a cada vez mais cumprir promessas e fazer novos desafios e vai crescendo, se desenvolvendo, seja no lado emocional, seja no lado financeiro, porque você se propõe a fazer algo. E aí qual uma sugestão que eu deixo para você, para que você não desista no meio do caminho? Uma sugestão interessante é, por exemplo, fazer um compromisso público ou um compromisso com alguém. Por exemplo, você pode, digamos que você decidiu que todos os dias você vai correr pelo menos 1 quilômetro, ou todos os dias você vai fazer algum tipo de exercício, ou todos os dias você vai para a academia. Arrume uma pessoa que vai ser o seu anjo da guarda, a pessoa que vai ficar ali cutucando para você fazer. E toda vez que você entrar em modo desânimo, entrar em modo de não realizador, essa pessoa vai chegar, vai ligar para você, vai pegar no seu pé e vai dizer: ei rapaz, vamos lá, ó. Você se comprometeu a ir com isso, comigo, publicamente, então vamos fazer acontecer. A verdade é que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada.
Porque a pessoa vai continuar dando desculpas e não vai se desenvolver. Seja bem-vinda, Andréa. Seja bem-vinda à live. A gente está falando aqui um pouco sobre promessas, as velhas promessas de ano novo que todo mundo faz, que a gente faz e que na maioria das vezes não se cumpre. E aí eu comentei aqui com o pessoal que não adianta fazer novas promessas se é o mesmo velho infrator que está fazendo as promessas. É necessário mudar, né, o pensamento para ser um realizador e sua mente entender que você fala e faz acontecer. E por fim, como eu havia acabado de falar, quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Então é importante você ser um excelente administrador do seu tempo, de sua vontade, de sua determinação. E vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. É uma live curta, mas vai ter grande significado. Fica aí comigo, não vai embora não. E aí o que acontece? Nós estamos no tempo. Imagine que nós estamos no tempo. E é muito comum a gente ouvir a frase assim: é importante a gente controlar o tempo. Gente, ninguém controla o tempo. O tempo está aí, o tempo está, a gente diz assim, o tempo está passando. O tempo realmente está passando. Mas ele não está passando literalmente, porque o tempo é o tempo. Quem está passando pelo tempo somos nós. Somos nós que continuamos passando pelo tempo, mas o tempo é o mesmo. Todos os dias vão continuar aquelas 24 horas, todos os dias, cada hora vai ter 60 minutos, cada minuto vai ter 60 segundos, cada ano vai ter 365 ou 366 dias. O tempo é imutável, o tempo é sempre o mesmo. O que vai realmente mudar, ou o que muda na corrente do tempo somos nós. Se a gente entende isso, nós vamos perceber então que o tempo é tão importante a gente administrar a nossa vida na corrente do tempo para a gente ser grandes realizadores. Para você ter ideia como a vida ela é tão importante no jogo, é um jogo na verdade na corrente do tempo, que o tempo, como eu falei, é imutável, o tempo é sempre igual, nós é que passamos por essa corrente do tempo. Imagina um bilionário, né, já acumulou uma riqueza imensa, só que agora ele já está com seus 85 para 90 anos, está passando o tempo, ele já não tem mais energia, mas ele é bilionário. E aí, imagina que alguém oferece para ele a oportunidade, alguém com poder, chega para ele e diz assim: olha, se você me der toda a sua fortuna, você vai ficar pobre. Se você me der toda a sua fortuna, eu faço você retornar para os seus 19 anos. O que é que você acha? O bilionário iria aceitar ou não voltar para os seus 19, 18 anos? A pergunta, aliás, no caso, a resposta é óbvia. Ele vai aceitar, porque ele passou pela corrente do tempo e, embora tenha acumulado uma fortuna, aquela fortuna não significa nada se ele não tem mais tempo para passar na corrente do tempo. Se o tempo para ele acabou, já era, fortuna já era, conquista já era, não adianta. Por isso que é importante nós nos localizarmos na corrente do tempo e aproveitarmos a nossa vida da melhor forma na corrente do tempo, porque o tempo é imutável. E o jogo está chegando no final para algumas pessoas, outros estão na metade do jogo, outros estão no início do jogo, e é importante a gente saber jogar o jogo da vida, para que não tenhamos ou vivamos em frustração, em arrependimento e assim por diante. Por isso que é importante assumir o controle da sua vida. Assuma o controle da sua vida. Cuide da sua vida. Deixe de ser carona na vida das pessoas. Deixe de ficar naquela de deixa a vida me levar ou sendo levado por outras pessoas. Seja uma pessoa protagonista, não coadjuvante. Assuma realmente o controle da sua vida. Isso é importante e interessante pelo seguinte, para você ter ideia, existem estudos, em todos os estudos, exemplos
que eu já vi e que já foram mencionados sobre pessoas de sucesso, pessoas que conquistaram aquilo que desejavam. A aceitação da responsabilidade pessoal da sua vida é o ponto de partida. Não existe exceção. Antes disso, nada acontece. O ponto de partida é sempre esse: a autorresponsabilidade. Eu ser o protagonista. Eu ser o responsável pela minha própria vida. Eu ser o responsável pelas coisas que me acontecem, pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu decido, até mesmo pelas coisas ruins que acontecem. Eu decidi dar um ressignificado, uma ressignificação para essas coisas, para esses acontecimentos. Esse é o ponto de partida. Depois disso, antes disso, nada acontece. Depois disso, depois que a gente assume essa responsabilidade, aí sim, tudo começa a mudar ao nosso redor. A nossa vida, ela muda, ela se transforma, porque você entende, a partir desse momento, que a vida é sua responsabilidade. E quando você assume essa responsabilidade, quando você pega para si esse poder, aí sim a sua vida começa a acontecer. E por falar em poder, eu criei um acrônimo com a palavra poder para você tomar posse desse poder, e eu vou falar um pouco sobre isso, como é que você pode ter poder. Vamos falar de 5 coisas que você vai lembrar toda vez que você ouvir a palavra poder. A primeira coisa, para que você seja um grande realizador nesse ano, é você ter um planejamento. Planejamento. É importante ter planejamento. E normalmente todo planejamento ele deve ser feito em início de ciclos. É importante fazer isso. Isso que as pessoas fazem de fazer promessa no início do ano, isso é legal. O ruim é que não se coloca a energia e a estratégia certa para alcançar. Mas os inícios de ciclo são importantes para estabelecer meta, planejamento. Por isso que os grandes especialistas falam que é importante você sempre planejar o seu dia de amanhã, no caso, hoje. É importante você planejar o hoje no dia anterior. Se eu quero ter uma boa produtividade amanhã, eu tenho que fazer todo o meu planejamento agora à noite. E aí eu foco e me disciplino a seguir essa rotina. Então, a primeira letra do poder é o P, que é o planejamento. Seja um bom planejador. Quais são as opções de estratégia que eu posso usar para alcançar determinado resultado? Se eu quero chegar em tal lugar, o que é que eu posso fazer? Qual é a melhor estratégia para fazer isso? Então planeje. E nesse planejamento, quebre em pequenas etapas. Se você quer chegar em determinado local, você não se teletransporta. Imagina que você está querendo ir de onde você está para o centro da cidade. Você não vai para o centro da cidade ou para qualquer outro ponto da cidade se teletransportando. Você precisa passar por etapas, por paradas, por locais, por ruas, por avenidas e etc. Da mesma forma, um bom planejamento é importante para que você alcance o resultado. A isso nos leva à segunda letra do poder, que é o O. Organização. Sabendo a estratégia que você vai adotar, você precisa organizar aquilo que você estrategou, aquilo que você planejou. Você precisa organizar de forma lógica, de forma que você consiga atingir, de forma que seja fácil, ou mesmo que não seja fácil, mas que seja atingível a sua meta do dia, a sua meta da semana, do mês, seja lá o tempo que você colocou. É importante você usar o princípio do Pareto, né, que é você gastar 20% de sua energia em um local ou em uma determinada tarefa que vai lhe dar 80% de resultado. Se você gastar 20% de sua energia no local certo, isso vai trazer 80% de resultado. Entendeu? Então é importante você fazer isso. Seja bem-vinda, Patrícia, à nossa live. É importante você ter uma organização da sua estratégia. Se sua estratégia é bem organizada, é muito provável que você vá alcançar um resultado esperado, um resultado desejado.
Mas aí entra a terceira letra do poder. A gente já viu o P, que é o planejamento, a gente já viu o O, que é a organização, e agora a letra D é de determinação. O que é que lhe determina? O que é que te move? O que é que vai gerar em você aquele aquecimento no coração para você continuar, para você não desistir? É importante você ter em sua mente o que é que vai fazer com que você, em momentos de desânimo, se determine. Em momentos de desânimo, em momentos que você está sentindo vontade de desistir, de desanimar, de parar, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso pensar para continuar desenvolvendo, para não parar, para não desistir, porque vai ser um novo recomeço. E não há problema em recomeçar, tudo bem recomeçar, mas que seja com a experiência, com a estratégia correta para que você não repita os mesmos erros. Então a determinação é fundamental para você não parar. Então encontre um propósito, encontre uma coisa que vai ativar em você o poder da determinação, de continuar, de não desistir. Pode ser a família, pode ser um membro da família, pode ser uma determinação financeira, pode ser uma conquista que você almeja muito. Então faça isso para que você continue determinado. A próxima letra, que é a quarta letra do poder, é a experiência. Como assim experiência? Pense o seguinte: onde você quer chegar? Você já chegou antes? Talvez não. Se eu não cheguei antes, alguém já chegou. Então qual a experiência que eu posso pegar dessa pessoa ou dessas pessoas? Quem pode ser meu mentor nessa jornada? Quem pode ser a pessoa que vai me guiar na jornada, que já chegou lá? Entendeu? É importante saber quem já chegou lá, quem já atingiu o resultado que você está buscando, para que você faça uma modulação, ou que você module, que você mapeie onde essa pessoa acertou, onde essa pessoa errou, e que você pegue a experiência dessa pessoa, desse mentor, desse coach. Ou seja, é para que você vá mais rápido, chegue mais rápido no seu destino. Então, experiência é fundamental. E nem sempre é a nossa própria experiência, mas quem já teve experiência na jornada e pode lhe ajudar a chegar mais rápido ao seu destino. Então, nomeie um mentor, nomeie um coach, siga pessoas que vão te ajudar a alavancar, seja sua carreira, sua vida pessoal, suas finanças. Ajude ou se aproxime de pessoas que vão lhe ajudar. Pegue esse poder com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Por fim, nós chegamos à última letra do poder. A última letra do poder não podia ser diferente. É o R, que é de resiliência. Resiliência. Gente, resiliência é uma palavra até comum, que tem sido muito repetida hoje, né? Se fala muito em ser resiliente, ter resiliência. Mas o que é isso? Para que é isso? Seja bem-vinda, Cidicleia. Seja bem-vinda à nossa live. Por que resiliência é tão importante? Porque as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, numa velocidade muito rápida, e se a gente não se adaptar, se a gente não se adequar, o que vai acontecer é que a gente não consegue ou não vai conseguir acompanhar o ritmo das coisas. Talvez você fique para trás naquilo que você está determinado a fazer, naquilo que você quer fazer. Entendeu? Então a resiliência é importante, é uma característica muito importante. E ser resiliente basicamente é o seguinte: você aprender com os seus fracassos e com os fracassos de outros e continuar. E envolve também você aprender algo, esse algo que você aprendeu não dá mais resultado, ou já houve um upgrade, por assim dizer, então você precisa agora desaprender essa forma que você aprendeu, você precisa reaprender de uma maneira nova e continuar dando o seu resultado, atrás do seu resultado esperado. Então isso aqui é resiliência, é você aprender, desaprender, reaprender
quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, é importante desenvolver essa resiliência, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de modulação, essa capacidade de sempre estar se adequando aos ambientes, às situações que a gente enfrenta. Então vamos revisar. Pegue esse poder, tome posse desse poder, lembrando que o P é de planejamento, o O de organização, o D de determinação, o E de experiência e o R de resiliência. Cultivem esse acrônimo ou essas características que com certeza vai haver muita realização, ou você vai conseguir desenvolver muitas habilidades e coisas necessárias, ou capacidades necessárias, competências necessárias para alcançar aquilo que você quer. Mas há uma palavra que vocês vão ouvir ou vão me ouvir muito falar durante esse ano. A palavra que vocês vão me ouvir muito falar esse ano é equilíbrio. Equilíbrio. A vida é um equilíbrio. A vida é um perfeito equilíbrio. Pense, por exemplo, numa coisa desequilibrada. Oi, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Pense numa pessoa que tem uma determinada função ou que quer chegar a algum lugar e que não tem equilíbrio. Normalmente são pessoas que vão ter problemas. Equilíbrio é tudo. Por exemplo, uma pessoa religiosa sem equilíbrio é uma pessoa fanática. Não é assim? Uma pessoa, um esportista sem equilíbrio, que vai além do seu limite, ele se lesiona o tempo todo. Ele pode ser até esforçado, mas por ser desequilibrado ele não traz resultado. Pense até no amor. Uma pessoa que ama muito, sem equilíbrio, se ela não tiver equilíbrio desse amor com o amor próprio, ele vira escravo, se torna escravidão. Então equilíbrio é a chave. O equilíbrio é a chave. Uma vida sem equilíbrio é uma coleção de frustração. Então é muito importante desenvolver equilíbrio. E essa vai ser a palavra de ordem esse ano. Essa vai ser a palavra que vocês vão ouvir muito eu falar nas lives, nos treinamentos, nas masterclasses, em todos os treinamentos que eu vou fazer. Inclusive, a base do meu método de ensino é o equilíbrio. Eu vou falar muito sobre isso nos dias à frente e é importante a gente entender a importância de desenvolver o equilíbrio. Então, para resumir, para a gente encerrar a live, desde já, muito obrigado a você que ficou até aqui ao vivo, a você que está assistindo essa live gravada, que vai ficar gravada. Muito obrigado por sua atenção. Você poderia estar agora já dormindo, descansando em alguns lugares do Brasil. Já é mais de 11 horas da noite. Aqui em Manaus ainda é 10 e alguma coisa. E aí você poderia também estar na sua maratonando um filme na Netflix, poderia estar lá no Arrastar para Cima, né? Talvez no TikTok ou vendo outras coisas. Mas você está aqui e eu agradeço sua atenção, eu agradeço sua companhia. E por favor, aproveite sempre seu tempo da melhor forma possível. Aproveite para que você possa continuar crescendo, se desenvolvendo. Em suma, em resumo, assuma o controle da sua vida, cuide da sua vida. Tome posse do poder. Lembra do poder? Planejamento, organização, determinação, experiência e resiliência. E desenvolva equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Esses são os primeiros passos para você explodir esse ano que está iniciando, para que você tenha e conquiste tudo que você quer, para que você tenha uma vida boa, uma vida feliz, equilibrada e uma vida que sempre esteja em crescimento, em ascensão. Conta comigo na jornada. Muito obrigado pelos seus comentários. Como a Andrea falou aí, o conhecimento sempre é bem-vindo e é mesmo. E desenvolva sempre essa característica de ser um ávido ao aprendizado, sempre buscando novos conhecimentos, novos aprendizados. Isso ajuda a gente a expandir nossa consciência e melhorar nossas habilidades e nossos resultados. Conte comigo na jornada.
estou contigo e nada nos para com a proteção de Deus. Muito obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.